Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz a todos aí. Vamos lá, sou o professor Marlon e você está no canal aí do professor Marlon de Oliveira. E esse canal nós temos aí algumas videoaulas e hoje é uma videoaula sobre a minha disciplina Ensino Religioso, uma das disciplinas que eu leciono, e esta disciplina eu a leciono na Escola Batista de Itapevi, escola abençoada por Deus, maravilhosa, onde eu tenho a honra de poder contribuir ali, sendo um dos professores, tá bom? A aula de hoje 24 de julho de 2020, é, aula para a turma do nono ano, aula do nono ano, da turma do nono ano A, da Escola Batista de Itapevi, beleza? Tá joia? Primeiramente, pessoal, quero dizer que eu estou com muita saudade das aulas presenciais, acredito que muitas de vocês também estão. Eu sinto muita falta da convivência em sala de aula, da convivência juntos. E dizer que eu tenho orado muito pelo colégio, orado consequentemente por vocês também, todos vocês, alunos e alunas, tá bom? Que vocês estejam aí guardados nessa pandemia terrível e que vocês sejam guardados pelo poder de Deus, tá? Não usem sempre sua máscara, álcool em gel, água e sabão quando estiverem em casa e evitem aglomeração, né? Evitem ambientes que vão promover essa aglomeração para que a doença não se prolifere, né? Para que haja uma diminuição do contágio, né? E um equilíbrio e um controle desta doença, né? Tá bom? Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Hoje a nossa aula também está quente, porque nós estamos vendo aí ciências e religião. São dois temas muito legais, ciências e religião. Vimos na aula passada sobre fé e razão. E a lição que eu tiro da aula passada é que crer também é pensar. Crer não significa ser ignorante, né? Pelo contrário, eu creio naquilo que eu conheço. E para que eu conheça, eu preciso raciocinar sobre o que eu conheço. Então, fé e razão se complementam. Hoje, nós vamos falar sobre cultura e ciência. Cultura e ciência. Temos aí alguns textos, 3 textos, nós vamos trabalhar sobre isso, tá bom? Antes de começar a aula, eu quero deixar aí algumas orientações. Primeiro, o crédito, vocês já sabem, o crédito do texto em sala de aula, ou dos textos em sala de aula, o crédito está aí na descrição do vídeo abaixo, ou lá no Maestro também, eu sempre ponho lá o crédito do texto em sala de aula. Lá no Maestro, tanto no material quanto nas atividades, eu tenho colocado o contato do WhatsApp. Para quê, pessoal? Primeiro, isso é uma praxe que outros professores também têm com vocês para facilitar a comunicação e a resolução de dificuldades com relação às atividades e ao material da sala de aula. Então, quem quiser entrar em contato comigo com dúvidas com relação ao material ou com relação às atividades, com dúvidas, entre em contato com o professor Marlon, tá bom? Esse contato é exclusivo para isso, tá joia, gente? Terminou de assistir o vídeo, corre lá para fazer as atividades, beleza? As atividades estão fáceis, estão muito legais as atividades de hoje. E se assistiu o vídeo, professor Marlon, gostou? Deixa o seu like, não custa, né? Dá essa moral pro canal aí do professor. Se inscreve aqui embaixo, compartilhe com outros alunos esse material, tá bom? Vamos lá, gente, vamos trabalhar um pouquinho? Então, cultura e ciência. Vamos ver. Primeira questão é, conhecer para quê, gente? Para que a gente estuda? Para que a gente conhece? Ou para que a ciência existe? A ciência está em busca de conhecer o que e para quê? Vamos lá. Esse é um texto do René Dubos, no livro Despertar da Razão, editado pelo Editora Melhoramentos. Tá? Diz assim o texto: a ciência e a tecnologia fazem parte da cultura. Isso é interessante, porque toda cultura tem a sua ciência e tem a sua tecnologia.
As noções de cultura, ciência e tecnologia têm características comuns, mas também existem diferenças entre elas. O que é cultura? Conjunto de crenças, conhecimentos, leis, expressões artísticas, símbolos, formas de pensar, costumes, técnicas, modos peculiares de um determinado grupo de pessoas, os valores morais, religiosos, sociais. Existem diversas culturas nos distintos povos e países do mundo. No Brasil, nós temos uma cultura brasileira multidiversificada, né? Ciência é o conjunto sistemático de conhecimentos, métodos e conceitos com que o homem procura descobrir e explicar sua própria realidade e o mundo. A ciência se divide em muitos ramos distintos de acordo com os diversos aspectos que estuda. O conhecimento é o tanto de informação que nós conseguimos guardar sobre um determinado tema, um determinado assunto. Tecnologia é a aplicação dos conhecimentos científicos para obter bens e serviços que possam resolver problemas e que ajudem as pessoas a viver melhor. A cultura é um bem a que todas as pessoas têm direito e as tradições culturais devem ser respeitadas dentro dos limites dos direitos humanos. A ciência e a tecnologia devem ser públicas e estar a serviço das pessoas. Se elas se destinam a fins destrutivos, devem ser consideradas imorais. Eu só quero fazer uma correção, só uma correção. O texto que eu citei, que é do René Dubos, O Despertar da Razão, não é esse que eu li agora, tá? É o texto que eu vou ler agora, tá? O texto que eu li antes é um texto anônimo, cujo crédito vai estar nas descrições, claro. O texto do René Dubos diz assim: Lewis Carroll, era professor de matemática na Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, quando escreveu o seguinte em Alice, o País das Maravilhas. Gato Cheshire, quer fazer o favor de me dizer qual o caminho que eu devo tomar? O gato responde: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Não me interessa muito para onde, disse Alice. Não tem importância então, disse o gato, não tem importância então o caminho que você tomar. Acrescentou Alice com uma explicação: contanto que eu chegue a algum lugar. Ah, disso pode ter certeza, desde que caminhe bastante, finalizou o gato. A resposta do gato, segundo René Dubos, tem sido frequentemente citada para exprimir a opinião de que os cientistas não sabem para onde o conhecimento está levando a humanidade. Além disso, não se importam muito. Disse que a ciência não pode oferecer objetivos sociais, porque seus valores são intelectuais e não éticos. Será que isso é verdade? Será que não? Isso é para se pensar. Ciência e cultura, gente. Ciência e cultura. Vamos caminhar. Em 15 de maio de 1970, a Lei número 5.579 instituiu o Dia da Cultura e da Ciência, comemorado 5 de novembro de cada ano. Então, todo 5 de novembro é o Dia da Cultura e da Ciência. Esse ano vamos comemorar, hein? Como homenagem à data natalícia de figuras exponenciais das letras e das ciências no Brasil e no mundo. A data teve como inspiração o conselheiro Rui Barbosa, nascido 5 de novembro de 1849. O que significa cultura, gente? Cultura, pessoal, nono ano aí. Vamos lá. Cultura vem a ser o acúmulo da vivência histórica de significados sociais, linguagens, técnicas, valores, fé, gosto, construídas coletivamente. Tem relação com a maneira de vestir, morar, de comer, de trabalhar, de rezar, de se comunicar, de se interagir. É o modo como alguém vive, como uma sociedade vive juntos e se combinam daquele jeito. Aquele jeito chama-se cultura. A cultura é viva, flexível e plural, até mesmo elementos aparentemente divergentes, associando até mesmo elementos aparentemente divergentes e díspares. Por exemplo, eu já disse, no Brasil o Brasil é um país, mas dentro do país nós temos várias culturas. Por exemplo, a cultura dos gaúchos é diferente da cultura dos baianos.
A cultura do sul-mato-grossense é diferente da cultura dos mineiros, ou a cultura dos acrianos, e aí vai. A cultura dos paulistas é diferente da cultura dos cariocas. A cultura dos índios brasileiros, dos indígenas brasileiros, é diferente da cultura daqueles que não são indígenas. Ok? Mas são brasileiros, todos são brasileiros. Portanto, não é possível subjulgar o conceito, a afirmação conservadora e tradicionalista de que a ordem política presente é a única viável, visto que sua modificação vai de encontro ao patrimônio cultural herdado dos antepassados. A cultura não é estanque, quer dizer, não é separada da realidade. É tudo que o homem adiciona à natureza. Tudo que o homem faz na vida, o que lhe não é inato ao nascimento, pode ser considerado como ação de sua cultura. Cultura é construção, transformação constante, produto e fator da imanência social. Um povo que perde sua cultura, sua história, sua memória, seus costumes, perde sua alma, fica sem identidade. No Brasil tão vasto, tão amplo, com tantas expressões diferentes, com distintas maneiras de ser, de viver, de conviver e de fé múltipla, que vão se modificando de lugar para lugar e a todo momento, não podemos falar de uma única cultura, mas de culturas plurais que o formam. Quantas nações existem inseridas no nosso país? Culturas indígenas, africanas, povos europeus, essa miscigenação cultural, né? Esse sincretismo cultural, cada um com suas tradições, línguas, procedimentos, modos de ser e crer, que ajudaram a formar um país plural chamado Brasil. Brasil. Esse é um texto que está lá no site regenciaecotur.com.br. E um último texto para a nossa aula de hoje é Ciência, Futuro em Aberto. Futuro em Aberto. Não é? Vamos lá, pessoal. Uma penúltima parte aí do nosso texto, né, da nossa aula de hoje. Ciência. Progressivo avanço dos interesses privados coloca em xeque modelo tradicional de produção científica. Mas o movimento crescente visa defender o caráter aberto da ciência e aprofundá-lo com novas experiências e ferramentas digitais. Nas últimas décadas tem crescido o movimento em prol de uma ciência compartilhada, horizontal, de acesso livre, em oposição à ciência com copyright e orientação mercadológica. A ciência deve ser aberta e visar ao bem comum. A ciência deve ser aberta no sentido de prosseguir, não ser formatada, né? não trazer respostas prontas. Ela tem que caminhar, ela tem que progredir. E visar ao bem comum. A ciência deve visar o bem social. Esta pode parecer uma afirmação óbvia, mas a realidade não é bem assim. Nos últimos séculos, o desenvolvimento do conhecimento científico se baseou em larga escala no acesso aberto, mas as últimas décadas têm presenciado um avanço sem precedentes no interesse privado e comercial sobre a pesquisa em todos os níveis. Não por acaso ganha força o novo movimento em prol justamente da defesa e da renovação da ciência aberta por meio da tecnologia, da colaboração em rede e de alternativas mais flexíveis para a proteção da propriedade intelectual. Ciência aberta nesse sentido aqui é você deixar a sua pesquisa aberta para que outros tenham acesso e possam progredir. Inclusive, é muito interessante no meio dessa pandemia, como muitos núcleos de pesquisas começaram a pesquisa sobre a vacina, por exemplo, ou o mapeamento genético do Covid-19, do vírus, e a pesquisa ficou à disposição na internet para qualquer pessoa ter acesso às informações para poder progredir na pesquisa. Isso é ciência aberta. De forma geral, o movimento da ciência aberta visa estimular a cooperação entre cientistas, especialmente online, a autonomia em relação a agendas comerciais, o desinteresse por ganhos pessoais com os resultados, o acesso livre a dados e métodos e a aproximação entre o cidadão comum e a produção científica. Ganha força o movimento em prol da defesa e da renovação da ciência aberta por meio da tecnologia, da colaboração em rede
e de alternativas mais flexíveis para a proteção da propriedade intelectual. O que é propriedade intelectual? É aquilo que eu descobri, é o resultado da minha pesquisa. Então, o resultado da pesquisa pertence a quem pesquisou. Isso é propriedade intelectual. Durante encontro internacional sobre o tema realizado no final de agosto no Rio de Janeiro, isso em 2013, 2014, Paul David, professor emérito de economia das universidades de Stanford, nos Estados Unidos, e Oxford, na Inglaterra, e convidado de honra do evento, destacou que o equilíbrio historicamente construído entre a ciência aberta e a atividade privada de pesquisa e desenvolvimento está ameaçado. Em geral, a ciência aberta produz conhecimento confiável, mas não traz resultados imediatos, enquanto a pesquisa privada explora o saber existente de forma mais responsiva, analisou. Repare, a ciência aberta produz conhecimento confiável, mas não traz resultados imediatos, enquanto que a pesquisa privada, ela explora o saber existente de forma mais responsiva. Claro, você tem dinheiro envolvido, a resposta é mais rápida. São sistemas complementares que precisam estar equilibrados, um desafio em nossa economia moderna, já que a ciência aberta não visa o lucro e isso diminui sua capacidade de resistir à acirrada competição por novos recursos. Esse é um texto do Marcelo Garcia, publicado no site Ciência Hoje do UOL em 2014. Ok, gente? E eu vou para um último texto nosso aqui. Deixa eu abrir ele. Um texto, na verdade, é uma pesquisa, né? É uma entrevista. Quando eu fiz o meu mestrado em Ciências da Religião, eu li muito sobre esse autor. Esse texto que eu vou ler aqui é uma entrevista dada por Frank Usarsky. Ele é professor de Ciências da Religião da PUC de São Paulo, né? Da Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Essa entrevista dada por ele à revista Espaço Acadêmico. Espaço Acadêmico. Deixa eu ver se tem a data. Não, espaçoacadêmico.com.br, está lá essa entrevista. Eu não tenho a data, acredito que seja 2013, 2014 também. Vamos lá? Então, esse ator, Frank Usarsky, que eu li bastante no meu mestrado. Na sua opinião, pergunta a revista Espaço Acadêmico, na sua opinião, ciência e religião são divergentes ou convergentes? Divergentes é que tem direções opostas. Convergentes é que tem direções iguais, não é? Tem direções tem direções em comum, e aí elas vão se tocar num determinado momento. Então, olha a resposta dele. Além de divergências, há várias convergências entre ciência e religião. Vou mencionar aqui somente alguns aspectos de uma constelação muito complexa. Religião e ciência são ambas sistemas de compreensão e interpretação do mundo. A teoria do Big Bang, a doutrina cristã da criação, tem o mesmo objetivo: responder à questão de onde vem o nosso universo. No decorrer do processo de secularização, na medida em que a ciência, como uma forma específica de compreensão no mundo, ganhou cada vez mais aceitação coletiva na cultura ocidental, a interpretação cosmológica religiosa tem perdido sua plausibilidade para a maioria da população dos países correspondentes. Devido ao triunfo das ciências exatas na modernidade, é inevitável aceitar, do ponto de vista de um indivíduo religioso, que a doutrina bíblica da criação seja apenas uma imaginação simbólica de verdadeiros eventos cósmicos. Nesse sentido, podem coexistir na consciência moderna os dois referenciais, ou seja, os relevantes textos bíblicos e as teorias astrofísicas atuais. Agora, se imaginarmos um aluno que começa a sua formação universitária na área de astrofísica, qual é a sua situação? Ele nem tem a competência nem a reputação de negar as teorias com as quais seus professores o confrontam. Para crescer dentro do sistema, ele tem que aceitar as matérias apresentadas nas aulas. Os conteúdos são tão abstratos, tão distantes da sua experiência cotidiana que não lhe resta outra opção a não ser crer no que está escrito nos manuais impostos pelos mestres daquela disciplina. Ele tem que
ter confiança na fala das grandes autoridades dentro da comunidade acadêmica da qual ele quer participar no futuro. Talvez, depois de estudos de vários semestres, ele desenvolva a potencialidade de causar uma revolução científica, uma reforma no depósito de conhecimento estabelecido e não seja mais questionado pela geração anterior. Mas isso só acontece excepcionalmente. A regra é que o aluno de ontem se torna um representante de uma tradição já estabelecida. É muito interessante essa fala, não é? do Frank Uzarsky. Ele diz que o aluno ele vai copiar as teses do seu professor. Ele vai sofrer uma influência ideológica. Ok. A questão, gente, e eu vou terminar aqui com esses comentários. Hoje, muitos cientistas não são ateus. Muitos cientistas também não são cristãos ou religiosos, mas uma grande parcela de cientistas respeitáveis nas universidades de ponta hoje no mundo, hoje que eu estou falando, atualmente, na nossa geração, no nosso tempo contemporâneo, muitos cientistas de ponta em universidades de respeito, eles acreditam no que nós chamamos de design inteligente. Eu posso até ter uma aula com vocês sobre isso. O que é design inteligente? Eles não creem na teoria do Big Bang, que é uma teoria, não pode ser ensinada como fato, é teoria. Big Bang é teoria, não é fato. Mas eles não creem no Big Bang. Eles não creem na evolução darwiniana, clássica. Eles creem no design inteligente, quer dizer, eles acreditam que um ser superior, que não sabe quem, mas um ser superior desenhou esse universo, criou esse universo, trouxe esse universo à existência de um modo criativo, inteligente, lógico e proposital. Isso é design inteligente. Só para vocês verem, gente, que o ateísmo dentro da ciência não é o que domina hoje. Não é. Quem fala que o ateísmo domina hoje no meio científico é porque está fora de órbita aí. Está fora de órbita. Você tem cientistas de ponta que são cristãos, e você tem cientistas ateus, claro que tem. Mas uma grande parcela que tem crescido muito é daqueles que adotam a postura do design inteligente. Design inteligente. Legal. Para se pensar nisso daí. Ok, galera? Vamos aqui caminhar para o nosso final. Então, nós vimos o que é cultura, o que é ciência e o que é tecnologia. Cultura e ciência vai ter em todo lugar. Ok? Cultura, ciência e religião, gente, e família, você vê em tudo que é grupo social. Você tem religião, você tem família, você tem cultura e você tem ciência. Ok? Vimos os caminhos que a ciência pode usar. Falamos sobre ciência e cultura. Falamos da cultura da ciência aberta, né? Da ideia do compartilhamento do avanço científico e do compartilhamento da propriedade intelectual e da dificuldade que a ciência aberta tem para progredir por causa da perda do interesse daquela pesquisa, porque não se tem lucro sobre aquilo que se estuda. Falamos bastante sobre isso e finalizamos com aquela entrevista do Frank Uzarsky, para vocês pensarem, e eu concluí com o design inteligente. Na semana que vem, nós vamos para a aula de número 3, ciência e religião, falamos sobre fé e razão, cultura e ciência. Semana que vem, vamos falar sobre fé e ciência, e eu quero incluir mais uma aula aí sobre design inteligente e criacionismo para a gente discutir, Ok,
Queria que a aula fosse em sala de aula, né, ou ao vivo, para a gente poder debater. Pena que é em videoaula, mas a gente vai caminhando nesse sentido. Tá joia, galera do nono A, do Ensino Fundamental 2, Escola Batista de Itapevi. Um grande abraço a todos. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Corre lá, faz atividade. Você tem meu contato do WhatsApp. Tem dúvidas com relação à videoaula, tem dúvidas com relação à explicação do professor, não entendeu ou não conseguiu fazer a atividade, me procura, estou à disposição de todos, uma vez que isso já é a praxe dos demais professores, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom final de semana, cuidado com Covid-19. Usem máscara, álcool em gel e evitem as aglomerações. E estudem, gente, estudem bastante aí, estuda bastante, tá bom? Gente, Deus abençoe a todos vocês. Concluindo, galera, aqui minha agenda aqui escola que eu amo. A escola que eu amo aqui, ó. Vocês têm uma dessa também, né? Olha lá. Para quem tá vendo o nosso vídeo aí e não conhece, Escola Batista de Itapevi. Não ganho para fazer comercial, mas fica aí. Você quer conhecer uma escola de ponta? Estude na Escola Batista de Itapevi. Beleza? Gente, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. O professor está com saudade de todos. Gente, tchau. Um abraço. Qualquer coisa estou à disposição. Tchau, tchau, pessoal. Até a semana que vem.